todos os potes na mesma temperatura. Aí, ó. Olha o que acontece aí. Ó. Até uma criança de 4 anos saberia, né? Em qual temperatura, se na mesma temperatura. É a narrativa, cara, que eles têm, né? É a narrativa que eles têm para explicar isso aí, porque eles não têm explicação, né? Eles não têm como explicar o que está acontecendo, o que a gente está fazendo aqui ao entregar a temperatura e retirar a temperatura. Porque está acabando com a gravidade, com o impulso, tudo que eles aprenderam na vida. Então, a gente provou já com gases, com CO2, a gente já provou com vapor de água, provamos com álcool, com água, e agora estou usando água aqui, ó. E já comecei o vídeo assim. Porque foi impressionante que eles criaram uma narrativa, tá? De que eles criaram uma narrativa assim. Por que você não testou os dois antes, né? Por que você não testou os dois antes de aquecer e de esfriar? É isso que acontece, ó. Uma criança de 6 meses sabe o que acontece. Quando ela afunda o brinquedinho dela na banheira, uma criança de 6 meses está brincando, ela afunda, porque ela sabe que se o brinquedinho chegar, ela vai afundar. É isso que acontece, ela fica os dois lá no fundo. Tá vendo? É isso que acontece. É isso. Olha lá. Eles ficam meio desequilibrados, né? Querendo subir, desce lá, mas no fim eles ficam lá no fundo. Porque soma a água que está dentro mais o próprio recipiente. Eu perguntei, quando esses caras estão falando, eu não estou falando de pessoas qualquer, de cursos qualquer, estou falando de um professor que é doutor em física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Lang. Eu estou falando de um engenheiro chamado Felipe Brandão. Eu estou falando daquele outro, o Márcio, sei lá, Márcio, que é professor também, o estudante de física, o Edivaldo, todos eles, eu perguntei embaixo, o que vai acontecer se eu botar os recipientes na mesma temperatura? O que vocês acham que vai acontecer? Sabe o que eles falaram? Sabe o que eles falaram? Nada, não sabia. Coisa que você perguntar uma criança de 6 anos, sabe. Se você perguntar um bebê de 6 meses brincando na banheira, ele vai saber que iria afundar. Mas esses caras não sabem. Sabe por que eles não sabem? Porque a ciência mentirosa tomou conta da mente deles de tal forma que eles não conseguem mais ter capacidade cognitiva de discernir a realidade. Eu estou lidando, é óbvio que somente quando eu alterar a temperatura desses potes, tá? É que vai acontecer. É que a coisa vai acontecer, ok? Olha aqui, ó. Água, tá? Vamos lá. Vou tirar aqui, ó. Pegar a toalhinha. Perceba, não tem nenhuma bolha, ok? Ó, não tem bolha, tá? Não tem bolha nenhuma lá dentro. Deixa eu pegar a toalhinha aqui, ó. Ó. Não tem bolha nenhuma lá dentro, tá? Tem bolha nenhuma lá dentro. A outra que está afundada lá também, ó. Ó. Não tem bolha nenhuma lá dentro. Ó. Ó. Cara, o que esses caras querem, bicho? Quando que vai alterar a realidade desses potinhos aqui? Quando eu entregar e retirar energia. Ok? Provando aqui que é água, tá? Só para... Não vai ter como provar agora, mas é água. Eu tinha começado aqui, gente, mas a panela tinha... Eu tenho que provar que é água. Vou pegar um pedaço de papel ali, peraí. Vou pegar um pouquinho de água aqui, ó. Só para mostrar que é água, tá? Vou apagar com um foguinho aqui, pegar um pedaço de papel. Se fosse álcool, né? Ia lamber, né? Ó. Ó. Não apagou. Então, gente, é isso, né, cara? Os caras não sabem o que acontece quando eu encho, né? Você vê que os dois estão sem bolha nenhuma. Ó. Ó, nenhuma bolha nos dois, os dois obviamente afundam, gente. Porque... Agora, se eu entregar, deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui. Ó. 52 graus. Temperatura aqui. 0 grau. Vocês viram que eles afundavam, mas quando eu mexi, eles tentavam ficar aqui no meio, né? Não queria nem subir nem descer, né? Mas eles no fundo afundam porque soma. Mas agora eu vou fazer isso, gente. Ao entregar aqui, vou pegar esse. Vamos pesar aqui. Vamos pesar aqui. Vamos pesar, eu vou mostrar a pesagem para vocês, calibrar a balança, tá? Vou botar a panela para esquentar mais um pouquinho de água. Vamos lá. E assim, meu amigo, tudo sem corte, não tem o que reclamar, tudo sem corte. Somente vai alterar quando eu alterar a temperatura do recipiente. Eles com a mesma temperatura, não iam ter a mesma característica, né? Como vocês viram. Agora, quando eu alterar a temperatura aqui, você vai ver que um vai subir e o outro vai descer, sem alterar o volume, ok? Vamos lá, vamos ver. Vou ligar aqui, só dar uma calibrada na balança. Uma aguinha aqui. Como é que molhou a balança? Deu uma olhadinha na balança, aí não pode. Não tem nada. A balança é de precisão. 3 casas depois da vírgula. Eu vou filmar com o celular aqui, tá? Eu vou botar aí no vídeo as pesagens. Eu vou calibrar ela. Aqui já vou gravar. Calibrar ela, tá aqui o vídeo. Calibrar ela. Calibrar em 50 gramas, ó. 50 gramas. De novo. 50 gramas. Então, vamos botar isso aqui só para isolar, né? A temperatura.
Vamos ver o peso final aqui desse aqui. Vou anotar, gente. 400. Posso ver qualquer balanço na mesa. Vamos ver onde vai parar. Tá ventando ali, ó. 440, 082. 081, 82. 440, 081, 82, por aí. Esse é a mais. 440, agora estou mexendo aqui, vai mexer ali. 440, 082. É o final, tá? Vamos lá. Vamos ver essa. Não, 440 não, 44. 44, 082. 4440, está mal. 44, 082. Agora, vamos aguardar parar. 43, 956. 43, 956. Ok? Vamos lá, pesagem final. 43, 956. Até mexidinha aqui vai. Então, é isso aí. Os dois estavam no fundo, né? Agora, a gente vai mergulhar. Um na água quente e outro na água fria. Deixa eu ver como é que é a temperatura dessa água. Vamos lá. 67 graus. Vai até esfriar um bocadinho, está muito quente. Espera esfriar um pouquinho enquanto a gente bate um papo. Vou falar sobre o programa do SBT, né? Hoje meu debate, professor de física, às 11 horas, tá? No programa É Tudo Nosso, depois do Ratinho. Tem um quadro lá chamado Zona de Conflito e lá vai estar a minha participação contra o professor de física, né? Então vejam lá, tá vendo aqui, gente? Ó, não tem bolha, tá? Vamos lá. Vou botar na água fria. Dá muito, você pode botar em 50 e poucos graus. Pra não ter problema aqui, né? Tá quente demais. Não precisa tá quente demais, nem tá frio demais. Ali a água, vamos ver. Água gelada. Tá 4 graus já. Tá bom. Aí já tá bom. Eu já vou cronometrar aqui. Meus amigos. Agora, esses professorzinhos não sabem o que acontece se eu não tivesse entregado e retirado a temperatura ainda. É de lascar, né, cara? A gente tá lidando com boçais, né? Vou mostrar um cronômetro aqui pra gente marcar ali o tempo. É de lascar. E agora eles estão usando como muleta a densidade. Densidade é a nova muleta da vida deles, né? Densidade é a nova muleta. Só lembrando para eles que densidade não é força, né? É uma grandeza escalar, quantidade de massa dentro de um volume. Quando o gás está livre no ar, como é que faz? Mesmo o CO2 um sobe e outro desce. Aqui que não vai alterar volume. A gente está provando que massa é a medida de energia cinética da matéria. A gente está provando aqui. E os caras estão desesperados. Como é que está a temperatura? Pode botar em 50 e pouco. 62 ainda. Esse plástico aguenta 80 graus, tá? Sem problema. 80, 100 graus, sem problema. Mas eu gosto de 50 e pouco, nem tanto, né? Não pode reclamar. Não, o plástico aguenta até 80, 100 graus, mas eu gosto de botar em 50 e pouco para não ter problema nenhum. O plástico não vai sofrer nada, tá? Isso é acrílico, no caso, né? A temperatura? 60. Baixar de 60 dá 50 e pouco, eu já boto. A gente começa a contagem regressiva aqui. Vai ficar 15 minutos, um aquecendo, o outro resfriando. Vocês viram que os dois, aqui nessa situação, estavam lá no fundo, né? Quando você mexe ali na água, ele fica meio balançando pro meio aqui da... Mas, assim, parado, ele fica ambos lá no fundo. Mas vamos ver o que vai acontecer quando aquecer um e resfriar o outro. Qual vai ser a desculpa? Essa é a desculpa de vocês? Essa é a desculpa ridícula de vocês? Vocês não têm vergonha, não? Brincadeira, cara. 59. É que eu falo, cara, eu respeito muitos professores, tá? Mas esse professorzinho que vem que a gente tem que arrumar outros opositores. Porque esses não dá mais. Tá covardia já, tá uma sova, uma costa tão braba. Aí, você vê, um doutor em física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando o cara botou frasco de Epocler, que não tem vedação nenhuma, quando o cara colocou frasco de Epocler, que não tem, ele
dilata facilmente, qualquer temperatura ele deixa vazar. O cara botou lá no comentário, ótimo. Cara, não tem condições. Esse vai ser o último vídeo, no caso, que eu vou responder esses caras. Porque não tem condições. Quero agradecer mais uma vez ao Paulo Conectivado por ter dividido toda essa situação comigo aqui, tá? As despesas. Quero agradecer também a galera que doou ontem no Live Pix lá, deu superchat na live, em espanhol, que doou um monte de membresia pra galera. Muito obrigado. Agradecer o João Machado, deu uma grande força lá no Live Pix também. O Marcelo Severo deu uma grande força lá no Live Pix também. Muito obrigado. Graças a vocês que a gente consegue realizar isso. A gente está na missão aí de chegar aos 300 membros. É difícil, mas nada é impossível para o criador. Então, esperamos, se eu chegar a 300 membros, eu posso fazer muita coisa. Então, seja membro do canal. O Live Pix está sempre aí nas descrições dos vídeos. Quem quiser e puder, faça uma doação, porque a gente consegue fazer essas coisas aí, deixar os caras sem pai nem mãe, desesperados, chorando e mamãe não vê. Então tá sempre aí. Você pode mandar um live pix ou deixar uma mensagem para mim e durante as lives eu vou ler e vou te agradecer, tá? Então tá em todos os vídeos, não precisa esperar a live para doar. Você pode doar durante. Você vê um vídeo meu, gostou? Pode doar um live pix lá, tá aí na descrição, tá? E me ajuda bastante. Esse mês eu vou estar indo a campo, mais uma vez, indo a campo. Depois da minha volta, né, que eu tirei um ano sabático, é a primeira vez que eu vou a campo levar a Nikon para fazer observações. Então eu vou estar indo esse mês, vai ter surpresa aí boa, tá? Mas eu só consigo isso com a ajuda de vocês que estão sempre aí me ajudando. Pelo menos dividir as despesas comigo, né? Porque eu sozinho não consigo. Não sou rico. Então, sozinho eu não consigo, mas graças a vocês aí, o criador, em primeiro lugar, e a vocês que me apoiam aí, então tem que fazer esse agradecimento, tá? Não percam hoje no SBT, tá? Vamos ver como é que tá a temperatura agora, acho que a debate tá boa. Meu debate contra o professor de física lá, 57 graus, já vou partir, tá? Já vou partir. Tá aqui, ó. Já tinha mostrado, né, que não tem bolha, não tem nada, tá? Vou botar para resfriar. Tinha mostrado também que não tem bolha, não tem nada, vou botar para aquecer. Agora vamos marcar no cronômetro aí, ó. 15 minutinhos, tá? Daqui a pouco eu volto. Vou acelerar o vídeo aí para vocês não ficarem acompanhando mais. E depois eu volto, vou fazer nova pesagem. A gente vai anotar e vamos ver como é que vai ser. O que resfriou, água que resfriou e água que aqueceu. O que vai acontecer na pesagem e o que vai acontecer aqui na realidade. Aguardem. Bem, galera, voltamos. Já nós vamos tirar ali para pesar. Como é que ficou? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá dar uma olhada. Vou até tirar até aqui, ó. Você vê que não tinha outro lá, é só o mesmo, tá? Ó, só tem um, que é o único que eu botei. Então vamos dizer que tinha outro negocinho lá, né? Vai saber. É o mesmo, tá? Ó. Peraí. Não tem mais nada aqui dentro da água, tá? Só esse potinho mesmo. Ó. Ó. Não tem bolha nenhuma, tá? Ó. Bolha zero. Vamos pegar o outro agora da água quente. Ó. Pegar a panela também para mostrar como é que tem que pegar a panela para mostrar. Não tem mais nenhuma aqui dentro. Com esses caras só assim, tá? Olha, tem nada. Só tinha esse mesmo, tá? Tem nada aí. Esses caras só assim, né? Aqui, ó. O aquecido, tá? Isso aqui, gente, não é bolha não. Não tem bolha, ó. Tá? Ó. Não tem bolha nenhuma, tá? Ó, não tem bolha. Isso aqui são as moléculas de oxigênio que já estavam aqui dentro, tá? São as moléculas de oxigênio. Ok? As moléculas de oxigênio já estavam aqui dentro. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? O volume continua o mesmo, tá? Beleza? Olha aí. Ok? Deu a impressão que tem uma luzinha ali, mas não é bolha não, tá? É luzinha, ó. Ó. Aí são as moléculas de oxigênio que já estavam aí, tá? Vamos lá. Agora, vamos lá, vamos à pesagem. Vamos calibrar a balança de novo. Pegar o celular aqui para gravar. Começar a gravar aqui a pesagem, bora calibrar. Calibrado em 50 gramas. Calibrado em 50 gramas. Agora botar o... Vou anotar aqui, ó. 44,124. Era que estava 44,082. Agora está 44,120. Estou mexendo aqui. Mas era 124. Vamos ver aqui. Para não ver certinho. Você viu que eu mexi aqui? Vamos ver agora onde vai parar.
Calma. Parou aí, 44, 120. O vento, ó, tá ventando. E parar. Balança de precisão. Isso aqui já deu uma aumentada na massa, né? É visível. Era 44, 0,80 e pouco. Agora tá 44, 100 e pouco. 140 e... É muita precisão. Se eu falar, ó, vou parar de falar. Tá 44, 155. Tá dando ali, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Já afundava. Agora é que vai afundar mesmo, né? Essa aqui. 44, não, 43. 753. 43, 753. Estou mexendo aqui por isso que. Então, vamos ver o que vai acontecer com ela. As duas que estavam no fundo, agora está uma embaixo e outra em cima. Massa resfriada, inicial 44,082. Depois do resfriamento, 44,156. Aumento de 74 miligramas. Massa aquecida, inicial 43,956. Depois de aquecida, 43,753. Redução de 203 miligramas. Energia é causa, nada de gravidade e nada de impulso. Olha, meus amigos, Bruno Alves aqui. Agora está Agora os cálculos? Então assim fica melhor. Tá. Assim fica Agora melhor. sim. Pronto. Então, eu faço aqui uma breve descrição, né, do que a gente vai apresentar, né? E coloco os dados que foram apresentados nos experimentos, coloco aqui o volume, que já eu vou mostrar como que foi calculado esse volume, né? Os dados aqui que é apresentado pela própria ciência, né? A aceleração de gravidade pela própria pseudociência. E aqui eu faço uma breve introdução sobre o que é cada coisa, né? O empuxo é uma força que atua na direção vertical e para cima, né? E o empuxo ele surge quando algum corpo é inserido no interior de um fluido. Isso é o que a ciência atual ensina para a gente, né? Porque o que acontece? Essa história do empuxo, ela surgiu com Arquimedes, segundo o que é relatado para a gente, e Arquimedes ele constatou o seguinte: toda vez que ele colocava um objeto dentro de um fluido, né, se ele enchesse esse recipiente até o máximo que coubesse do fluido, né, e ele colocasse um objeto ali, a parte do fluido que seria derramada para fora do recipiente teria o mesmo volume do objeto inserido ali. Isso foi o que ele constatou através de experimento. Aí, baseado nessa observação, ele criou uma teoria, né? Ele descartou todas as hipóteses possíveis para isso acontecer e partiu para uma única hipótese, né? E a gente já vai ver que tem outras hipóteses, mas ele descartou. Na verdade, a gente sabe que tem outra hipótese. Né? Eu já falei isso das direções dos sentidos, né? Já falei da força resultante. O peso, já falei, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, isso segundo eles, né? E, enfim, e agora a gente vai partir para os cálculos. Então é o seguinte, para a gente saber se o objeto vai boiar ou se ele vai afundar segundo a física vigente,
tem duas forças atuando ali. Toda vez que a gente coloca um objeto num fluido, vai ter duas forças atuando. Uma vai ser a força peso, que é decorrente da suposta gravidade, e a outra vai ser a força empuxo, que vai ser uma consequência da força peso, né? Que é a força contrária exercida pelo fluido no sentido para cima, né? Então, a física ela traz essas fórmulas de cálculo para a gente. O peso, da mesma forma que Newton defende que força é massa vezes aceleração, o peso, como ele é uma força baseada na aceleração da gravidade, né? Então o peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então aqui, ó, P igual a M vezes G, onde P, força peso em newtons, M, massa em quilogramas, e G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Aí aqui no cálculo, como eu vou comparar duas situações, o que eu vou comparar? Eu vou comparar o cálculo da força peso contra a força do empuxo, né? A força resultante disso no tubo sem aquecer e no tubo aquecido, né? Então, eu vou trabalhar sempre com 1 e 2. Então, aqui nós vamos ter o P1, que vai ser a força-peso número 1, referente ao tubo na situação normal, e a P2, que vai ser referente à força-peso 2, o tubo na situação após aquecimento. Então, a gente vai ter P1 igual a M1 vezes G. Aqui, eu coloquei para a massa do P1, né? Eu coloquei a massa que o Bruno obteve na balança do experimento que a gente mostrou, né? E aqui eu já converti em quilogramas, por quê? Porque a fórmula trabalha com quilogramas metros por segundo ao quadrado. Então, como o Bruno mediu em gramas, eu converti para quilograma, né? Então, o resultado aqui vai ser isso vezes a aceleração da gravidade, que vai dar isso, certo? Vou dando um pouquinho de pausa, se vocês quiserem, e quem está assistindo aí quiser ir calculando, pode calcular. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, P2 igual a M2 vezes G. Vou pegar a massa do tubo após o aquecimento, já convertido em quilogramas, né, e multiplicar por 9,8, que é a aceleração da gravidade. E aí a gente vai ter esse resultado para o P2. Agora que a gente já obteve, deixa eu dar só pausar um pouquinho aqui, se alguém quiser calcular. Agora que a gente já obteve o peso do P1 e o peso do P2, quer dizer, o peso do tubo sem aquecimento e o peso do tubo aquecido, para a gente calcular a força resultante, só falta o empuxo. Então, a gente já vai ter a força peso, né, a força da gravidade sobre a massa, atuando no sentido para baixo, e agora falta a gente calcular a força do empuxo para cima. Se a força peso for maior do que a força do empuxo, como a força peso tem o sentido para baixo, o que acontece com o objeto? O objeto afunda. Se a força do empuxo for maior do que a força do peso, como o empuxo tem o sentido apontando para cima, o objeto vai boiar. Simples assim. Então, agora a gente vai apresentar as fórmulas de cálculo do empuxo. Aqui está a fórmula de cálculo do empuxo, né? Empuxo igual a densidade do fluido vezes o volume do objeto
que vai ser inserido no fluido, né? Ou o volume do fluido que é despejado, ou que é derramado no exemplo lá do Arquimedes, utilizando o recipiente com fluido até a boca. Vezes o Gzinho, que é a aceleração da gravidade. Então, tá aqui, ó, escritos. Tá. Só que para calcular o empuxo, eu preciso do volume do objeto inserido. E o objeto inserido Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Voltei? Está na tela, Bruno? Está na tela, está na tela. Tá. Ó, aqui está o objeto inserido. Esse tubete, eu não sei se dá para visualizar bem aí. Dá. Ó, ele não é uniforme. O que acontece? Ele tem a tampa, que tem uma forma. Aí, entre a tampa e o recipiente, tem uma divisória aqui, ó, bem fininha, certo? Depois você vai ter o recipiente, que ele tem uma forma cilíndrica, só que não é uma forma cilíndrica regular. Ele vai ter um diâmetro maior em cima e um diâmetro menor embaixo. E aqui, no final, ele vai ser uma semisfera. Então, para calcular o volume disso aqui, eu tenho que dividir esse objeto em 4 partes. Eu vou calcular o volume da tampa, depois eu calculo o volume dessa divisória, depois eu calculo o volume desse cilindro do recipiente, antes de chegar na semisfera, e depois eu calculo o volume da esfera. E tudo isso tem fórmula para calcular. Só que falta aqui eu apresentar as medidas. Eu apresento as medidas agora ou no final, Bruno? O que você acha? Você que sabe, João. O que você quiser fazer aí, a gente faz. Tá, então vamos seguir com o cálculo. No final, aí a gente mostra o vídeo da gravação das medidas. Pode ser? Pode, pode. Tá. Então deixa eu compartilhar aqui. Quer ir falando com os inscritos aí enquanto isso? Ou quer... Vai demorar? Não. Não, tranquilo. Mandando um abraço aqui, Andrezão chegou aí, Além do Horizonte, Paulo Boga, Robson Moraes, Daniel Camargo, Germac na área, Vitor Lima, Zé Tético está aí na área também, grande Zé Tético. Um abraço para todos vocês aí, gente. Marcelo Soares. Tá aparecendo minha tela aí? Já tá, pode continuar. Então tá. Então, eu tirei as medidas e ficou dessa forma aqui, né? Eu fiz essa ilustração para vocês entenderem. Eu tenho, tá vendo, ó? Uma semisfera, né? Para calcular o volume de uma semisfera, o que a gente precisa? A gente precisa do raio dessa semisfera e da altura da semisfera, né? Como ela é uma meia esfera, através do diâmetro, a gente já consegue a altura e o raio, certo? Porque o diâmetro de baixo para cima e do lado para o outro vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai ter, através da altura e através do diâmetro, a gente já vai ter a altura e o raio. Então, eu medi o diâmetro, né? Está aqui a medida do diâmetro em centímetros. E aí, como o raio é o diâmetro dividido por 2, eu coloquei o raio aqui. E a altura vai ser o diâmetro dividido por 2 também.
certo? No final, vou estar mostrando o vídeo de como eu peguei essa medida aqui do diâmetro. Depois, daqui até aqui, é como eu falei para vocês. Aqui, o diâmetro é maior e aqui o diâmetro é menor, né? Para calcular o volume dessa parte aqui, eu preciso ter a altura, né? E preciso ter o raio do diâmetro maior e o raio do diâmetro menor, né? Eu calculando o diâmetro maior e o diâmetro menor, eu já tenho o raio. Só que eu não vou ter a altura. Então, como é que eu encontro a altura disso aqui? Eu vou encontrar primeiro a altura de disso, disso e disso, e subtrair da altura total. A altura total eu medi, vocês vão ver lá no vídeo como eu medi a altura total, certo? Então, estão aqui os valores também, né? Eu coloquei D maiúsculo 2 para o diâmetro maior e D minúsculo 2 para o diâmetro menor, né? Repare que, ó, eu estou seguindo 1, 2, 3 e 4. Então, fica H1, H2, H3, H4, D1, D2, D3, D4, entendeu? E assim sucessivamente. A mesma coisa aqui. Aqui a gente tem um cilindro regular, né? E para calcular o cilindro, eu vou precisar da altura do cilindro, né? E do raio do cilindro. Então, o raio eu pego através do diâmetro e a altura, eu tenho que medir a altura. Então, eu medi a altura e medi o diâmetro aqui. Vocês vão ver lá no vídeo que eu vou mostrar. A mesma coisa aqui na tampa. Também temos um cilindro regular. Então, eu vou ter a altura, medindo ela. Eu tirei a tampa e medi a altura da tampa. E o raio eu vou obter a partir do diâmetro. Então, quando eu fiz tudo isso, eu cheguei nesses valores aqui. No final, vou estar mostrando o vídeo como eu cheguei nesses valores aqui. E aqui eu estou descrevendo tudo isso que eu falei para vocês, né? Ó, repare que para calcular o volume do tubo, temos que, antes de tudo, dividir o tubo em 4 partes. Chamaremos as partes de V1, V2, V3 e V4, respectivamente. Certo? Aqui eu estou falando da forma das figuras, né? E aí, aqui eu vou apresentar a fórmula de cálculo do volume de um cilindro regular, né? A fórmula de cálculo de um volume de um cilindro regular é volume do cilindro igual a o π, né? Vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Onde o V vai ser o volume, o π igual a 3,14, o raio vai ser o raio do cilindro, que a gente mediu, e a altura do cilindro também, que a gente mediu, né? Aqui a fórmula de cálculo de um cilindro com bases de diâmetros diferentes. Aí a fórmula de cálculo vai ser essa daqui. Volume igual a 1 sobre 3 vezes π vezes a altura vezes, abre parênteses, o raio maior ao quadrado mais o raio maior vezes o raio menor mais o raio menor ao quadrado, fecha parênteses. E aqui, onde V igual ao volume, π igual a 3,14, R vai ser o raio maior do cilindro, o R maiúsculo, né? E o R menor, o raio menor do cilindro. E o H, a altura do cilindro. E aqui a fórmula de cálculo de uma meia esfera, que é a fórmula de cálculo da esfera dividido por 2. Então, a fórmula de cálculo da meia esfera vai ser volume igual a 4 dividido por 3, né, o 4 terços, vezes π, vezes o raio ao cubo, vezes meio, né, vezes 1 sobre 2. E aí, onde volume, V igual a volume, π igual a 3,14 e R igual ao raio da meia esfera.
Então, apresentadas as fórmulas, a gente vai para os cálculos, certo? Então, é só substituir os valores. Você tem V1 vai ser como V1 lá na figura, deixa eu só voltar na figura aqui. Ó, tá vendo? Ó? V1 é a meia esfera. Aí, ó, depois o cilindro com bases diferentes, depois os cilindros com base iguais. Então, vai seguir essas formulazinhas aqui. Para cada figura vai ter sua fórmula correspondente. Então, V1 vai ser igual a 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo vezes meio, né? E aí é só substituir os valores. 4 terços vezes π é 3,14 vezes 1,125 ao cubo, né, que é o raio que a gente obteve lá, vezes meio. Substituindo os valores, a gente chega a esse resultado aqui, de aproximadamente 2,98 centímetros cúbicos, né? Quase 3 centímetros cúbicos. E aí, vamos para o V2, a mesma coisa, a gente pega a fórmula, depois acho que o Bruno vai disponibilizar esses cálculos para vocês, né? Mas eu vou fazendo aqui devagarzinho para quem quiser copiar. Então, tá aí, ó. Dá para vocês pausarem e irem copiando e calculando, né? Então, o V2 vai ser a fórmula dos cilindros com base irregular, né? Então, 1 terço vezes π, vezes a altura, vezes abre e fecha parênteses, Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado, né? E aí é só substituir os valores. 1 terço vezes 3,14 vezes 4,732, né? Vezes, abre e fecha parênteses, 1,181 ao quadrado mais 1,181 vezes 1,125 mais 1,125 ao quadrado. E aí, você vai calculando, né? A gente primeiro resolve as potenciações, né? Depois a gente resolve as multiplicações, né? E por último, a gente faz a soma, que está dentro do parênteses, né? Porque tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Aí depois é que, resolver tudo isso, a gente vai para a multiplicação aqui. Aí a gente vai chegar nesse resultado para o V2. No V3, a mesma coisa, a gente tem a fórmula de cálculo aqui, substitui os valores, faz os cálculos, e aí a gente obtém esse volume para o V3. No V4 vai ser a mesma fórmula do V2, substitui os valores, e a gente vai ter esse volume para o V4. Então, para a gente ter o volume total do tubete, é só somar os volumes de V1, V2, V3 e V4. Depois que a gente soma todos os volumes, né, a gente vai ter o volume final, só que esse volume final vai estar em centímetros cúbicos. E a fórmula do empuxo a gente precisa estar com ele em metros cúbicos. Então, é só dividir por 1 milhão, né, e a gente converte para metros cúbicos, e aqui está o valor em metros cúbicos. Certo? Estou indo muito rápido, Bruno? Tá, não, você tá indo tranquilão. É nesse ritmo aí mesmo, tranquilão. Pode, Tá bom? pode fazer com calma, mas tá indo rápido não, tá show. Tá excelente. Tá. Então, o que acontece? A gente tem o volume do recipiente em temperatura normal. Aí, apenas para antecipar qualquer desculpa esfarrapada que eles possam vir a ter, né? A gente também fez uma simulação aqui
de cálculo do volume após a dilatação, né, do material por conta da variação de temperatura, né? Então, o que acontece? Esse volume aqui, ele vai servir para a situação do tubo sem ele estar aquecido. Depois que ele tiver aquecido, o João, material... Opa, João, pode falar. Só um minuto para mim dar boas-vindas aqui ao Andrezão, que entrou aqui na live. Fala, André, boa sim. noite. Fala, Brunão, boa noite. Boa noite, João. Obrigado Beleza? aí Então, pela presença. boa noite. Eu participando com vocês aí, que, cara, faço questão de participar, porque quando apresento os cálculos, né, aí até os supostos doutores vêm aí dar o ar da graça. Eles não estão aí, não? Então, tá os doutores todos aí aprendendo com você, a sua aula aí, ó. Tá o Lango-Lango, tá o Lango-Lango, tá o aprendiz de físicozinho, tá o Batom Carmim, tá os doutores todos. Brunão, deixa eu só dizer algo, deixa bem claro doutores, aí. né? Sim, pode Aproveitar vontade, o embalo, né? É o seguinte, eu vou ter que refutar o SCUR, né? Vou refutar o SCUR ao vivo com os professores aí, né? Porque o SCUR falou que tem toda a atmosfera, todo lugar, né, que existe matéria, não existe vácuo, concorda? Mas tem uma exceção, cara. Eu descobri um lugar que existe o vácuo. É mesmo? Eu sei a resposta, eu sei a resposta. Eu descobri e vou revelar agora. Eu imagino também, eu imagino. Eu sei, é a cabeça do globaloide, lá dentro não tem nada, nem ar. Acertei, então. Então só isso, só para descontrair um pouquinho, porque os caras não, né? Olha como é a cabeça do cara. Vocês estão refutando com o cálculo do globo. Mas como você quer que eu refute com algo da Terra, com o cálculo da Terra plana? Se na Terra plana não é empuxo e nem gravidade, lá não existe nosso modelo, cara. Vocês são limitados mental. André, oi? Mas pelo menos eles falaram uma verdade, né? Eles falaram que a gente está refutando com os cálculos do globo. Sim, a gente está refutando. Isso, boa. Parabéns, ainda que enfim uma verdade saiu dos caras, pô. É difícil. Pura verdade. Essa foi boa. Pode continuar sua aula aí, que além deles estarem aprendendo, eles estão ovulando aqui, desesperados aqui no chat. Tá ótima aula aí, cara. Então, aqui a gente vai usar a fórmula de cálculo de variação do volume dilatado, certo? Cada material ele tem um coeficiente de dilatação. Aqui no tubete a gente tem a tampa no material e o recipiente em outro. Então, eu tive que fazer 2 cálculos de variação de dilatação, né? Pegar o somatório desses cálculos e aplicar no valor final aqui do tubo sem sofrer o aquecimento, né? Para a gente ver o quanto que aumenta, que na verdade é como se não aumentasse nada praticamente, mas, né, como a gente sabe que eles sempre têm desculpa para tudo e provavelmente eles iam inventar essa desculpa, então a gente já faz aqui o cálculo e já mostra que isso aqui e nada é praticamente a mesma coisa em termos de relevância para o cálculo em si. Né? Mas está aí, está aqui a fórmula, né? A variação o ΔV é a variação do volume dilatado, medida em litros ou metros cúbicos, né? O V0 vai ser o volume inicial, medido em litros ou metros cúbicos, né? Aí você vai ter o Y, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, que pode ser ou em Kelvin ou em Celsius, tanto faz, é a mesma coisa, porque a variação é 1 grau, de 1 grau em 1 grau, né? E o ΔT, que é a variação de temperatura, a temperatura inicial menos a temperatura final, né? Então, a gente vai ter que, a gente vai ter que primeiro calcular a variação da tampa e depois a variação do recipiente, né? Somando as duas variações aos volumes obtidos anteriormente. Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui duas situações. O ΔV2A, né? 2 por quê? Porque é referente ao tubo aquecido, né? E A
porque é referente a uma parte do tubo, né? E o B vai ser referente a outra parte do tubo aquecido. Então, a gente substitui os valores aqui, né? Como o volume inicial da parte que tem o material... Como é que eu vou explicar isso? Bom, é o seguinte, o tubo, em termos de volume, a gente viu que ele está dividido em 4 figuras geométricas, né? No entanto, em termos de material, ele está dividido só em duas figuras geométricas, porque o material da tampa é diferente do material do recipiente, certo? Então, esse aqui vai ser a dilatação da tampa, certo? Eu mandei para o Bruno onde que eu extraí o coeficiente de dilatação, eu extraí lá no chat GBT, né? Mandei para o Bruno, depois ele vai estar compartilhando com a galera, né? E apliquei o coeficiente aqui, substituí os valores, né? Como eu tinha já medido o volume da tampa, né? Que foi o V4 naquele cálculo inicial do volume, eu coloquei aqui V4 dividido por 1 milhão para a gente ter o volume inicial em metros cúbicos, né? E aí é só fazer as continhas aqui, né? Aqui eu coloquei entre parênteses a variação de temperatura, né? Para a gente, que é o ΔT, né? A temperatura final foi 57 graus. E aí a gente substitui os valores aqui e faz as continhas e aí chega, né, a uma dilatação aqui, ó, de 0, tem tanto zero aqui, ó, depois da vírgula, que isso aqui vocês vão ver lá no final que é praticamente insignificante para o cálculo. Mas a gente sabe que teve Globaloid que alegou isso aqui, né? Tinha uns espertões aí que achavam que pela temperatura ia dilatar o material, ia aumentar o volume, ia interferir na densidade, até teve de tudo. Então tá aí, nós vamos mostrar que isso aqui, ó, não fede nem cheira. Matematicamente, mais uma vez, para lascar com eles. E aqui, eu fiz a mesma coisa, só que aqui ó, foi somando o V1, V2 mais V3. Por quê? Porque se você pegar aqui na figura, esse V1 mais V2 mais V3, deixa eu voltar aqui para a figura. Tá vendo? Ó, o V1 vai ser a semisfera do tubo, o V2 vai ser essa parte cilíndrica com bases irregulares e o V3 vai ser essa divisória aqui, ó, todos no mesmo material. Por isso, eu vou estar utilizando o mesmo coeficiente. Já no V4, vocês viram que eu utilizei o coeficiente do V4, que é um plástico, né, de baixa densidade. Esse aqui é um plástico acrílico. Então, vamos lá. Então tá aí. Agora que vocês estão entendendo porque eu coloquei V1 mais V2 mais V3. Eu estou pegando o volume. Essa somatória aqui de volume dá o volume total em centímetros cúbicos da parte do acrílico, né? E aí eu divido por 1 milhão para poder ter o resultado em metros cúbicos, né? Depois é só multiplicar pelo coeficiente que eu peguei lá no site GBT, no chat GBT, desculpa, né? Pela variação de temperatura. E aí vai fazendo os cálculos e chega nesse resultado aqui, ó. Olha o tanto de zero aqui, ó, depois da vírgula, né? E os caras queriam alegar isso aqui como desculpa para justificar aí a falência da gravidade. Então tá, aí feitos os cálculos da dilatação, né? A gente vai ter dois volumes, né? O volume final 1, né? E o volume final 2.
vendo? O volume final 2, o que ele vai ser? Vai ser o volume final 1, mais o que? A dilatação da tampa, mais a dilatação do acrílico. Entendeu? Então, somando todas essas dilatações, aí a gente tem esse resultado aqui, que eu até arredondei aqui para mais, aqui, ó, para ver se ajuda um pouco os pobres coitados aqui, ó. Então, eu arredondei, ó, vocês estão vendo aqui, ó, depois do 9 tem 0,1, né? Por aproximação, eu tinha que arredondar para 0, mas eu arredondei para 1. Estou ajudando, estou aumentando ainda mais o volume para eles, tá? Então, agora que a gente já tem os volumes, é só aplicar a fórmula do empuxo. Lembra que a gente já tinha calculado a fórmula do peso? Né? A gente já tinha obtido o peso do tubo na situação original e o peso do tubo na situação aquecida. Agora a gente vai calcular o empuxo na situação original e o empuxo na situação aquecida. E aí é só pegar a fórmula do empuxo. Ó. Empuxo igual a densidade do fluido vezes o volume vezes o Gzinho, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, né? Então, a gente fazendo aqui a substituição dos valores, essa densidade aqui do fluido, eu joguei no Google, certo? Qual é a densidade da água, né? E aqui a gente chegou a esse valor, 997 quilogramas por metro cúbico, se eu não me engano. E aí é só substituir e fazer as continhas, né? E aí a gente chegou nesse resultado em newtons, né? Que força, segundo a física atual, ela é dada em newtons, né? Porque quem trouxe essa definição de força foi o Isaac Newton. Então a gente tem E1, ou seja, o empuxo número 1, com essa força, e o empuxo número 2 com essa força. Repare que se não fosse a dilatação que a gente calculou, os valores de empuxo seriam os mesmos aqui. Mas olha só onde é que teve diferença por conta da dilatação. Teve diferença apenas em 3 casas depois da vírgula. A gente está trabalhando com praticamente uma casa depois da vírgula, né? E a dilatação ela só influenciou 3 casas depois da vírgula. Então, agora que a gente já tem o cálculo da força peso inicial e da força peso final, e o cálculo do empuxo inicial e do empuxo final, é só a gente comparar os cálculos, né, com o que a física preveria baseado nesses cálculos. Então, a gente vai utilizar agora o conceito de força resultante. Lembra daquele exemplo que eu falei do carro? Se o cara está empurrando o carro num sentido e o outro está empurrando no outro, num sentido oposto, você só vai subtrair uma força pela outra e o resultado vai definir o sentido que esse carro vai se locomover. Então, se a força-peso for maior do que a força do empuxo, segundo a física vigente, né, como o peso é direcionado para baixo, o objeto tem que afundar. O contrário, o objeto tem que boiar. Isso é o que a física nos instrui. A física que é baseada em gravidade e empuxo da forma que eles dizem que é. Só que o que acontece? Quando a gente aplica os cálculos deles mesmo, que eles dizem que funciona, que é uma beleza, olha só o que acontece. Tanto na situação do objeto na temperatura ambiente, quanto na situação do objeto após o aquecimento, a força do empuxo é menor do que a força-peso. O que significa que, segundo a física vigente, os 2 tubos tinham que afundar. Mesmo após o aquecimento, os 2 fundos, os 2 tubos teriam que afundar. Porém,
O que acontece na realidade? O tubo que não é aquecido afunda e o que é aquecido boia. Ou seja, provando, através dos próprios cálculos deles, que a física deles não funciona. Né? Ih, rapaz! Aí, rapaz! Agora eu tenho uma perguntinha aqui para fazer para eles. Ih, rapaz! Antes de terminar aqui e mostrar as medidas, eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Não. Aqui, a pergunta final. Não abriu ainda não. Agora vai. Então, agora fica a pergunta aí para eles, né? Considerando os cálculos e conceitos apresentados, o que aconteceu no experimento do Bruno? Alternativa número 1. Quando o frasco foi aquecido, a mão da gravidade se queimou e largou o frasco. Alternativa número 2. Quando o frasco foi resfriado ou estava em temperatura ambiente, o empuxo tirou um cochilo. Alternativa número 3. A física está errada quando afirma que, no caso de duas forças de mesma direção e sentidos opostos, subtrai-se as forças e aplica-se o sentido da força maior. Alternativa 4. As fórmulas de cálculo de empuxo e gravidade estão erradas porque a previsão dos cálculos baseados em força, peso e empuxo são anuladas pela observação da realidade. Ou alternativa número 5. Sou globaloide, a bola molhada giratória é minha religião e religião não se discute. E aí, galera do Globo, qual das alternativas aí? Eu acho que é todas as alternativas. Tinha que ter aí, ó, todas as alternativas. Já está aí, já está na tela, ô João. Então, aí eu começo mostrando o tubete, né? E explicando aquilo que eu já expliquei para vocês, que ele tem partes diferentes, né? E que eu vou ter que calcular o volume de cada parte, né? E depois vou somar o volume individual de cada uma para ter o volume total. Eu coloquei uma marcação ali, ó, em branco, para ficar melhor visualizado a semisférica. Acho que essa parte, acho que nem precisa mostrar, porque eu já expliquei. Deixa eu ver, começar aqui na medida. Então, ó, primeiro eu medi o tubo inteiro, a altura, né? Lembra que para calcular a altura da parte do cilindro de base inferior e superior, eu tive que fazer uma conta, né, de subtração, onde eu pego a altura total e subtraio a altura da semisfera e a altura da divisão e a altura da tampa. Aí eu estava ajeitando porque estava caindo, né, o frasco, não estava alinhado corretamente. Aí eu vou girar para poder mostrar o alinhamento dele. Dou uma ajeitada, para ficar certinho. Aí agora eu vou pressionar para poder tirar a medida. R$ 77,74 milímetros. 77,74 milímetros ou 7,774 centímetros. O Alagoas é verde e está falando que o supositório é desse tamanho que os globaloides gostam. Que isso, rapaz? Eita, do tamanho do tubete?
Aí eu vou medir a altura da tampa. (18,01 milímetros). Como esse plástico ele é maleável, eu rosqueei a tampa para poder ficar firme na hora de tirar a medida ali do diâmetro. O micrômetro, como é sensível, né? Mas é um equipamento de precisão, né? Sim. Olha a diferença, André, de qualidade. A diferença de qualidade, né? dos equipamentos que a gente usa para os equipamentos que eles usam. Não, você vê que eles utilizam alguns experimentos barbante, né? É porque experimento de Globalog é maçã caindo na cabeça. A maçã caiu na cabeça, não. Pronto, é experimento. Essa foi boa, hein? É o pauzinho do Eratóstenes? O pau. Maretinha do Eratóstenes. O barco sumindo no horizonte, né? Porque o horizonte é físico, né? Tipo. Na cabeça dos caras, o barco, quando some no horizonte, é porque ele tá descendo a ladeira. Ele tá caindo. Madeira! Caiu na curvatura. Mas equipamentos de primeira, né? O Bruno, segunda-feira vai estar chegando para mim uma trena para tirar a medida da câmera, né? Ela é física e digital ao mesmo tempo. Vai ter duas medidas na mesma trena. Isso é muito bom porque falaram que a trena estava errado, né? Utilizar para medir a altura da câmera, lembra? Que eles disseram que era medida porca. Sim. Vamos ver agora. É mole. Brincadeira. É cada uma, cara. A diferença aí da qualidade, ó, dos experimentos é gritante, né? E agora, o que eles vão dizer aí? O que eles vão dizer, cara? 2 cálculos já, quero ver. Sobre isso eles ficam caladinhos, né? Ninguém fala nada. Vai entrar a seara dos cálculos, Brunão. Vai começar a vir mais experimentos com mais cálculos. Eles vão... Não sei o que eles vão arrumar, não. Estourar na cama que é lugar quente. O Lango estava aí. Quando ele viu que ia dar ruim, ele viu que os cálculos iam descambar para a tragédia, ele saiu vazado. Eu batizei ele agora de Gargalhang, né? Mistura de gargalhada com lang. Gargalhang. Só sabe rir. Só sabe rir, parece uma hiena. Engraçado, Brunão. O que me deixa, assim, abismado é ver um cara com esse nível, né? Ele tem capacidade de vir no chat teu pra falar merda e não tem capacidade de entrar numa live que você já desafiou ele, eu desafiei no meu canal, pra vir participar de um debate sério. Igual o Manhattan falou, eu tiro sarro que vocês não têm nada, assim, de interessante pela ciência. Então, o que tu tá fazendo aqui, seu retardo? O que tu tá fazendo aqui? Você dá moral pra quem não tem relevância? Tá aqui porque tem relevância. Ele se contradiz na fala, cara, né, Bruno? Eles não conseguem sustentar a fala deles, cara. Muito ruim. Estavam todos eles aí aprendendo com o João. Deixa eu agradecer aqui ao Total Airsoft BX,
que enviou supositórios aqui, abrindo a rodinha dos Globetas. Ele diz, vamos fazer uma vaquinha para os Globo buscar o sol da meia-noite do Triângulo das Bermudas? Rapaz, isso aí, o Total Airsoft, isso aí já virou uma novela, rapaz. Eles já não vão mais para onde iam, eles vão fazer um cruzeiro das loucas, uma lua de mel nas ilhas do Rei George, é o máximo que eles vão. Isso aí já virou piada, cara. Ô, Bruno. Obrigado aí, meu irmão. Oi? Deixa eu só explicar uma coisa. Nessa última aqui do diâmetro, o que acontece? Não dá para encaixar o paquímetro para poder... No diâmetro não, na altura. Porque eu queria saber se isso aqui realmente é uma semisférica, né? Deixa eu voltar aqui. Eu queria saber se isso aqui realmente era uma semisférica. Então, como eu não conseguia encaixar aqui o paquímetro para ter a altura exata para saber se é uma semisfera, eu coloquei do lado, né? E o que eu pensei? Se der mais ou menos a medida do raio, se isso aqui for uma semisfera, eu já sei que isso aqui é uma semisfera, aí eu vou aplicar como altura o raio. Então foi isso que eu fiz, eu aproximei aqui, aí deu um valor parecido com o que seria o raio desse diâmetro aqui, e aí eu apliquei o diâmetro como altura. Só ficar essa explicação aí que é importante, porque senão eles vão questionar lá no final por que não foi aplicado o valor que você estava mostrando, o último valor que você estava mostrando no paquímetro. Que dá, se eu não me engano, aqui daria 1,125, né? E aqui 11,25 milímetros de raio, aqui deu 11, alguma coisa, quase isso, quase 11,25. Aí eu coloquei como altura, para ser preciso, não a altura que eu medi por fora, porque eu não consegui encaixar o paquímetro, eu medi por fora aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se cadê o play desse negócio? Aqui. Aqui, ó, tá vendo? Eu tive que aproximar o paquímetro por perto, então não consegui encaixar, não dava para encaixar o paquímetro para ter a medida da altura exata no paquímetro. Mas como deu praticamente o mesmo valor do raio desse diâmetro aqui, aí eu sei que isso aqui é uma semisfera, então, e a gente sabe que toda semisfera vai ter como altura o raio da esfera. Então é isso. Da minha parte já finalizou. Show! Agora tá aqui o cara ainda, cara. Tá o cara aqui, o aprendiz de físicozinho, mudando de assunto. Tá falando de mapa da ONU? Vamos falar do que está sendo apresentado aqui. Ó. Corre não, cara. Deixa de ser covarde. Deixa eu falar uma coisa, Bruno. Que teve uma moça aí que perguntou para o Scur, né? Então, o empuxo foi refutado. Então, o que acontece, né? Como que era o nome da moça, vocês lembram? Você lembra, Scur? A Raquel, não, a Raquel ela falou que deu para perceber que o empuxo foi refutado pelos cálculos, mas ela perguntou o que mantém o navio, ela estava com essa dúvida. Isso. Aí o Scur explicou direitinho, mas eu queria comentar uma coisa só para complementar e botar mais uma pulga atrás da orelha de quem está chegando aí no assunto. O que acontece? Antigamente, os antigos, eles não tinham essa visão de que se uma coisa cai, é porque precisa de uma força para puxar. Não, na cabeça deles, toda a matéria ela tende sempre a ficar em movimento. A matéria, deixa eu olhar para a câmera aqui. Olha para cá, pessoal, presta muita atenção nisso aí. Na cabeça dos antigos, a matéria ela tendia sempre a ocupar um espaço vazio. Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas, como os corpos eles estavam sempre em movimento, se tivesse um espaço vazio, o corpo tenderia a ocupar esse espaço. Entendeu? Então, na lógica dos antigos, não precisaria de nenhuma força para fazer as coisas caírem. Aí, olha só, que engraçado.
O mesmo cara que inventou a gravidade, ele inventou também a razão da gravidade existir. Porque o mesmo cara que diz que existe uma força puxando as coisas para baixo, senão as coisas não cairiam, também inventou a lei que se chama inércia, que quer dizer o seguinte: se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. E se ele está em movimento, ele tende a permanecer naquele movimento. Isso aí tem um fundo de verdade. Só está errado, no meu ver, quando diz que um corpo tende sempre a ficar parado. Né? Quando um corpo parado tende a ficar parado. Na verdade, o corpo que está parado, ele tende a ficar em movimento. Só que como tem algo que impede que ele fique em movimento, algum obstáculo segurando ele, seja a pressão atmosférica, ou seja o próprio sólido ali que impede que ele se locomova, ele não se movimenta. Não se movimenta de forma perceptível. Mas se você pegar e analisar de forma microscópica, você vai ver que aquele todo que você não consegue enxergar o movimento está se movimentando. Então, olha só, o mesmo cara que inventou a história da gravidade inventou também um palco para que a gravidade exista. Sem esse palco, sem a inércia, não existiria a gravidade. Aí ele inventou a inércia e depois inventou a gravidade. Isso aí não é suspeito, não, para vocês que estão assistindo? Não é estranho? É tipo assim... Tá vendo aqui na minha mão? Ó, tem uma arma invisível. Vocês estão vendo? É uma arma invisível. Ah, mas sabe por que ela é invisível? É porque eu peguei o desaparecedor de coisas, né? Eu peguei minha máquina de fazer as coisas invisível e apontei para ela e pá! Fiz ela ficar invisível. Tá vendo? Por isso que ela está invisível. Foi basicamente isso que Newton fez. Vocês concordam comigo ou querem falar mais alguma coisa? Passar a palavra para o Escuro, depois para o André. Pode complementar aí. Olha, estão me ouvindo bem? A gente já fez 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e vai continuar fazendo mais vezes até que todo mundo que acompanha esse debate não conceba mais na sua mente essa física estúpida que é ensinada nos colégios e nas academias. A física estúpida... Olha, tá relâmpagos aí atrás. Essa física estúpida que emburrece as pessoas, que é o que a gente está vendo acontecer com o pobre do Edivaldo. Porque o Edivaldo, ele está aqui no chat e ele, ao invés de explicar o experimento, ele fica falando de mapa, ele fica falando de hélio, fica falando de densidade, e ele não consegue falar dos experimentos que estão refutando toda a física dele. Porque a física dele está fundamentada nisso. O Newton, o bruxo lá, o bruxo Newton, bolou toda essa bobagem e vocês viraram alunos do bruxo que reproduz as bruxarias contam a história das bruxarias do Newton e acham que isso fundamenta tudo que existe na realidade do mundo. Então, o comportamento imbecilizado que nós vemos aí em toda a humanidade, que está se deixando escravizar por esses caras aí que te afastaram da verdade, ele é bem refletido no comportamento do Edivaldo. O Edivaldo ele não consegue arrumar uma explicação para o que aconteceu nos experimentos. É isso que está em jogo. Não é ficar falando de mapa, de lua, de Cruzeiro do Sul. Por que precisa ser tão covarde? Porque é uma covardia. É uma covardia do Edivaldo. Mas é uma covardia maior ainda do Gaga Lang. Porque o Gaga Lang estava aí. Quando começou a apresentar as contas, ele falou assim, agora eu já me diverti que chega, eu vou embora. Ele está aí até agora. Só que ele tem que ficar, boca calada. Porque todas as décadas e décadas e séculos, será quanto esse cara vive, calculando, ensinando as pessoas a calcular, e ele não consegue fazer
uma explicação baseada em cálculos. Ele não tem um blog de bosta dele lá? Para ficar falando dos terra chatos, eu vou chamar de bosta, porque quando chega o descortinar da verdade, ao invés de o cara ajudar a abrir as cortinas, ele fica jogando bosta, que é o que ele escreve naquele blog dele lá. Se ele fosse respeitoso, ele seria tratado com respeito. Mas ele chama de terra chato, ele ofende, ele mete a família na história, ele se acha engraçadão, gargalhadão, porque é o retrato dessa física, dessa academia fracassada, de forma imbecis diplomados, são imbecis diplomados, laureados, aplaudidos por toda uma multidão de pessoas igualmente imbecis. Então, eu lamento dizer que hoje em dia, você tendo contato com as verdades que estão sendo apresentadas aqui que está sendo apresentado isso aqui tem que sair daqui para o mundo. Ninguém apresentou, ninguém faz experimentos dessa maneira, acabando com esse babaca desse Newton bruxo. Ninguém faz. Então, depois, a partir do momento que isso começou a aparecer aqui, esses caras, eles têm que botar a viola no saco, enfiar o rabo no meio das pernas e calarem a boca. E não ficar insistindo, que nem está fazendo aí, ó. O aluno Edivaldo está querendo salvar a bola. Tu não tem direito de abrir a boca para falar nada, cara. Nada. Tu tem que ficar quieto. Enquanto tu não apresentar os cálculos segundo Newton para justificar esses potes aí ascendendo termodinamicamente ou sucumbindo diante do fluido termodinamicamente, enquanto você não apresentar nenhum cálculo, cale a sua boca.